Antes de falar aqui no modelo de negócios, deixa-me dizer-te o que é que está a acontecer neste momento. As ferramentas antigamente eram muito mais técnicas, então era muito mais difícil tu criares o que é que seja aqui na internet. Imagina, antes o Photoshop, super técnico, ainda continua a ser, não é? Uma ferramenta só para alguns, mas antes, se tu não soubesses mexer, não havia esses canais de YouTube a explicar, a fazer, então era tudo muito mais complicado. Sim, existiam cursos, mas era muito mais limitado. A informação estava mais limitada e a ferramenta não estava tão melhorada em termos de UX, não é? Utilização ou experiência de utilização do utilizador, experiência de utilização do usuário, tá? E o que é que se passa neste momento? Com a inteligência artificial, em vez de tu estás ali a carregar nos botõezinhos, tu já tens soluções que é tu selecionas aquela parte da imagem que queres editar, colocas lá o texto ou mandas um áudio, ele percebe e edita aquilo. Ou seja, os botões ou a expertise que era necessário existir por causa do carregamento de botões, agora deixa de existir isso e tu simplesmente mandas para a máquina fazer e ela vai fazendo. Tá? Ainda não está perfeito, mas vai chegar lá. Então, ponto de situação é esse. O que é que acontecia antigamente? Como as ferramentas eram tão difíceis de mexer, como havia poucas aulas, não havia tanta informação sobre essas ferramentas, poucas pessoas conseguiam, tá? E quem era expert numa ferramenta não era expert noutra. Era só isso, assim, tipo, eu sou designer, não mexo naquela ferramenta, não mexo em mais nada. O que é que eu tenho notado aqui, principalmente na parte dos freelancers, é que as pessoas hoje ou os designers hoje já não são designers apenas de logos, já não são apenas ilustradores, já fazem tudo o que tem a ver com edição de imagem, vídeo, tudo o que tem a ver com audiovisual, eles acabam de fazer tudo. Agora até têm de saber mexer no Sora e essas coisas todas. Então, antes que existia tantos especialistas, porque eram pessoas que mexiam numa ferramenta só e se fosses para outra, pá, já tinha de ser outro profissional. Agora não. Agora, um designer, se ele quiser, principalmente os freelancers ou aquelas empresas de uma pessoa só, se ele quiser ter clientes, ele tem de fazer uma data de coisas. Então, ele tem de fazer legendagem de vídeos, ele tem de fazer vídeos curtos na vertical para o TikTok, tem de fazer edição de vídeos longos para o YouTube, tem de fazer imagens para o Instagram, tem de fazer ilustrações aí numa inteligência artificial qualquer. Antes, por exemplo, tu tinhas um designer, tinhas um ilustrador. Tipo, o designer não fazia ilustrações. Hoje com a inteligência artificial já é possível. Então, ponto de situação. Porque é que um novo modelo de negócio está aqui a mudar, não só na parte dos designers, como na parte dos gestores de tráfego e todos os profissionais de marketing? É que com esta facilidade nós conseguimos fazer coisas, nós deixamos de ser técnicos de mexer nas ferramentas e passamos a focar mais no resultado final. Para os designers pode ser uma arte bonita, ok? Pode ser uma arte que converte, mas para os gestores de tráfego, o que, o que compensa, o que importa realmente são as conversões finais, são o dinheiro, são as faturações, dinheiro na conta do cliente. E para que isso aconteça, hoje em dia, repara, não é preciso só mexer no Meta Ads, no gerenciador de anúncios, não é preciso só mexer aí no gerenciador de anúncios do Google. Concordas comigo, não é? É preciso, por exemplo, tu podes lançar uma campanha, mas tu precisas de uma imagem. Que imagem é que tu vais utilizar? Vais pedir ao cliente? É plausível, mas repara, quando o cliente está a pagar, ele está a pagar para resolver problemas, não para acrescentar trabalhos e tarefas a ele próprio. Então, se uma empresa não tem designer, e muitas não têm, se uma pessoa não tem designer, aquilo que tens a oferecer vai muito além de tráfego pago. Tá? E eu estou a falar só, ainda estamos no topo do topo do funil. Estou a falar que, ok, nós para anunciarmos, no Google, talvez nas campanhas search não é necessário isso, não é? Mas no Meta, para tu anunciares, vais precisar de imagens ou vais precisar de vídeos. Então, quem é que dá aquela imagem? Quem é que dá aquele vídeo? E aquilo que eu noto hoje em dia é, e eu por acaso faço isso desde o início, é tu facilitares a vida ao teu cliente de modo a lhe entregar algo mais para além de tráfego pago. Por isso é que sempre me perguntavam, és gestor de tráfego pago? Olha, as pessoas consideram que sim, mas eu entrego muito mais, porque eu faço a imagem e não faço só a imagem. Porque depois a pessoa clica na imagem, ela tem de ir para algum lado. E se for para uma landing page, eu tenho de fazer a landing page, ok? E se essa landing page estiver bem feita,
ela vai precisar de ter lá um formulário para captar nome, e-mail, número de telefone, pelo menos essas três coisas. E para captar nome, e-mail, número de telefone e para colocar no CRM do cliente é preciso uma automação para fazer essa ponte. Então tu entras num ponto de, ok, profissão de momento, gestão de tráfego pago e pensas, eu vou vender tráfego pago, mas tu vais notar que 95%, a realidade portuguesa, 95% das empresas vão precisar muito mais de tráfego pago. Então, elas precisam de uma imagem, elas precisam de uma página, elas precisam de automações e se calhar ainda precisam de um disparo. Ou seja, a lead caiu e não vais comunicar com ela? Não seria muito mais interessante a pessoa que está do outro lado receber um e-mail com informações ou receber um WhatsApp com informações? Eu acho que sim. Então tu deixas de ser um gestor de tráfego para ser um profissional de marketing. Claro que muito o que tu fazes depende do tráfego pago, ok? Mas também depende do design. Mas também depende das automações. Mas também depende de uma visão muito mais estratégica do que carregar nos botões. Porque ao fim e ao cabo, carregar nos botões é importante. Nem toda a gente sabe carregar nos botões. Apesar de haver muitas pessoas hoje aqui nesta área, mas as pessoas não sabem, porque tu aprendes o básico, só depois na prática é que vais aprender mesmo de facto como é que as coisas funcionam. É quase como tirares a carta de condução. No início, tu até podes estar ali com uma aprovada e tens a carta na mão, mas tu não sabes conduzir como a maioria das pessoas conduz na estrada, nem de perto nem de longe, não é? Concordas comigo? Então, tu vais para o mercado e tu dizes, sou o tráfego pago, tu vais ver, fazendo reuniões consultivas, reuniões de prospecção consultivas do género, deixa ver o que é que a pessoa precisa, tu vais ver que a pessoa não precisa de tráfego pago. A pessoa precisa de um funil. A pessoa precisa de um funil de captação. E isso não tem a ver só com tráfego pago. Tem a ver com uma data de coisas. Tá? Então, tu depois, ao ficar experiente aqui nisto, imagina, tu para fazer disparos de e-mails, se calhar precisas de uma plataforma de e-mails, muito provavelmente vais precisar. Mexendo numa plataforma de e-mails, tu vais ganhar conhecimentos sobre essas ferramentas, então tu deixas de ser um simples gestor de tráfego para ser um profissional muito mais capacitado que de repente, por exemplo, consegue prestar um serviço na boa de newsletters, gestão de email marketing. Existem uns profissionais que só fazem isso. Gestão de email marketing, gestão de newsletters. Tá? E este é o novo modelo aqui dos gestores de tráfego. Porquê é que 80% vai ficar descartado? Porque olha, muitas pessoas pensam que é só carregar no botão. Muitas pessoas estão a vender tráfego pago quando as empresas não precisam de tráfego pago. As empresas precisam de mais clientes. Tráfego pago é apenas um meio para elas conseguirem mais clientes. Se tu de repente fazes outbound, por exemplo, tu pegas no telefone e ligas a várias pessoas para captar clientes para o negócio, tu aí não precisas de tráfego pago. E é um serviço que pode ser muito bem vendido aqui em Portugal. Então o teu serviço é só, olha, vou fazer prospecção, todos os dias eu vou andar a ligar para outros negócios ou para outras pessoas a ver se eles querem o teu produto ou serviço e tu tens de me pagar 500 euros por mês. Então, este é um serviço de prospecção, tu podes perfeitamente cobrar às empresas para fazer isso. E não tem nada a ver com tráfego pago. Tu tens de ver aqui que tu estás a dar um nome que é um nome interno. Só nós é que conhecemos, nós profissionais de marketing, e poucos empresários conhecem. Porque a solução que tu trazes com esse teu produto, com esse teu serviço de tráfego pago, a solução que tu trazes é mais visibilidade, mais potenciais clientes, mais leads, mais clientes. Ao fim e ao cabo é isso. Tá? É quase como um nutricionista. Pá, as pessoas querem emagrecer. Não interessa se tu és nutricionista na faculdade A ou faculdade B ou qual é o teu método. As pessoas querem a transformação, querem emagrecer a transformação. Como tu vais fazer a chegar lá, pá, é importante para ti. Mas para a pessoa que está do outro lado, ele não se prende muito ao método em si. Ele prende-se mais do género, ok, mas isto dá resultado ou não dá resultado? É isso que as pessoas querem saber. Tudo na vida é assim. Então, o teu modelo de negócios não pode ser, olha, investe no Facebook que isto vai dar visibilidade. O teu modelo de negócios tem de ser, eu ajudo empresas a ter mais leads, eu ajudo empresas a ter mais prospectos, eu ajudo empresas a ter mais clientes ou possibilidade de ter mais clientes. Pode ser com tráfego pago, pode ser de outras formas.
tu podes reparar que é uma empresa que tem 100 mil leads de base de dados e não faz email marketing. Então, esse, esse email marketing vai ajudar a ter mais clientes. E elas, se calhar, não precisam de tráfego pago, já têm 100 mil leads para trabalhar ali todos os dias. Não faz sentido, tá? Então, hoje em dia, com a inteligência artificial, vai ser cada vez mais fácil mexer na plataforma de anúncios. Já é uma plataforma recente, tem coisa de 10 anos. Portanto, ela vai ficar cada vez melhor, não é? As alterações vão sendo feitas, as equipas de desenvolvedores não estão aqui a dormir. Eles querem colocar isto o mais fácil possível para que as empresas consigam investir o máximo de dinheiro possível aqui nisto. Todas as empresas. Então, o objetivo deles, e já foi dito aí pelo Mark, não é? O CEO da Meta, é que pá, tu digas à ferramenta o que é que aquilo é para fazer e quanto é que estás disposto a pagar por cada uma das leads e eles automaticamente fazem isso. Vai demorar a chegar a esse ponto? Eu acho que sim. Vai sempre precisar ali de um intermediário. Porque nos negócios, os negócios a sério, pelo menos, o dono não está. Ele vai delegar isso, tá? Ele não está para aí virado, não quer perder tempo. Ele até pode saber como é que funciona, mas ele não quer estar todos os dias a olhar para a ferramenta a ver se aquilo está bem feito ou não. Pá, ele quer delegar isso ou internamente através de uma equipa interna ou externamente. Ele quer delegar isso. Para ti, aquilo que te sobra é: ok, essas plataformas vão ficar melhores. Como é que eu, com a minha expertise em marketing digital, consigo agregar valor para que o trabalho que está a ser feito seja melhor feito e ele consiga ter um retorno sobre o investimento que tem? É só isso que importa. Se tiveres de fazer criativos, fazes. Se tiveres de fazer, por exemplo, alguns que fazem a parte audiovisual, claro que estás sempre preso à tua zona, não é? Ou seja, fazer gravação de vídeos, etc. Se tiveres que fazer email marketing, fazes. Se tiveres de fazer automações, fazes. Se tiveres de fazer um bot da IA para juntar no meio disto tudo, tens de fazer. Portanto, foco na real necessidade do negócio e quem tiver esse foco não vai desaparecer. Todos os outros que estão a vender tráfego pago, todos os outros que estão apenas a servir tráfego pago, todos os outros que estão estagnados neste mundo de movimento que é o digital, que está incompleta, assim, é absurdo. Está sempre a mudar. Está sempre a evoluir. Há coisa de 2 anos ninguém sabia o que era inteligência artificial. Hoje em dia todos os profissionais utilizam, nem que seja só para escrever textos alternativos, por exemplo. Está toda a gente a utilizar. Então, neste mundo que a mudança é constante, tu não podes ficar preso a tráfego pago. Tu tens de saber de tráfego pago, é uma parte do marketing, mas tens de saber de tudo o resto. Então, o modelo de negócios, o novo modelo de negócios, este modelo focado em soluções para os negócios. Não te aprendas com o tráfego pago, porque tráfego pago é apenas uma parte. Tá? Tens de ouvir o que as pessoas querem, ouvir o que os negócios estão a passar, quais as dores, quais as necessidades e fazer qualquer coisa que vá sarar isso. Qualquer coisa personalizável que vá sarar isso. Está bem? Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, dá um like e a gente volta aí no próximo. Um abraço.